burn it down. Burn it down. I killed it, it's murder. 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 I killed it, it's murder, go crazy, berserker. 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 Show them. Change the station with a new shit.
Salve, salve galera do Kakele, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um podcast, né gente? Estamos aqui animados nessa noite de domingo para trazer várias informações para vocês, nosso último podcast do mês de fevereiro, né? Podcast geral, e aqui comigo estão meus queridos SCM Zion, SCM Doctor e SCM Nano. Vamos lá, passando aí primeiramente a palavra para a galera, para eles darem o primeiro alô para vocês. Vai lá, Doc! Salve galerinha, seja bem-vindo a mais um podcast, só bora, hein? Vai ter muita novidade nesse podcast, hein? Aguarda aí, mano. Só bora! E aí galerinha, SCM Zion aqui, sejam todos muito bem-vindos. Bora chamar a galera para assistir, conversar com a gente, interagir bastante aí. Vamos que vamos. Vamos que vamos, hoje tem muita coisa, hein? Nano! Hoje, gente, boa noite para todos aí. Boa noite, Nano, meu querido. boa noite, Nano que tá falando aqui. E mais um podcast, né? Pra gente se divertir aqui com vocês. Se divertir, bater um papo aqui com a galera, ler alguns comentários, né? Interagir, que nosso podcast, ele sempre foi feito com essa pegada de tentar interagir o máximo possível com a comunidade, né? De bater realmente um papo descontraído aqui com vocês, trazer várias informações de como está andando nossas atualizações. A galera que está acompanhando nossos podcasts aí, puderam perceber que esse mês nós tivemos vários podcasts, né, gente? A gente teve um podcast em espanhol, teve um podcast em inglês e tivemos agora, né, estamos fazendo agora o nosso podcast geral. Essa pegada dos podcasts em outros idiomas nós vamos estar adotando para todos os meses, a gente está fazendo isso, tá, gente? O podcast em espanhol, o Nano sempre fica na coordenação. Podcast em inglês, o Zion também fica na coordenação. Os horários, lógico, são diferentes, que é justamente para dar aquela pegada, né, para abranger também as pessoas que jogam fora do Brasil. A gente tem uma comunidade muito grande de hispânicos, de gente norte-américa, enfim, de vários cantos do mundo que jogam o Kakele, e a gente vê que é muito importante a gente estar fazendo esse podcast em outras línguas também, né, Nano? É muito importante, né, satisfazer a todas as pessoas, né, que estão jogando, né, tipo, em todos os lugares que tem no globo. Eu, pessoalmente, estou encarregado da comunidade hispânica, né, tem pouca, não em comparação com a brasileira, mas tem. É muito importante dar esse prazer para eles, né, ter essa interação com a staff, né, as opiniões. Sim. E ler o feedback deles também. Sim. Gente, vamos lendo aqui alguns comentários, tá? Porque é muita gente comentando, a gente não consegue ver tudo, mas um aqui já me chamou a atenção, ó, o Paulo falando, o Muttley ficou dormindo. Gente, hoje o Muttley ele não pôde comparecer, tá certo, gente? Ele tá de folga, tá de férias, e também ele tá dodói, né? Ele tá doente hoje, então ele não pôde comparecer aqui com a gente, mas ele pediu, então já falaram aqui, perguntaram se ele tava dormindo, então desde já ele tinha pedido, Sérgio, manda um alô aí pra galera, manda um beijo e disse que na próxima eu vou estar presente. Então vou logo deixar esse alô, já que perguntaram se ele já tava dormindo. É muito provável, viu? O Muttley tá no chat, gente. Ele tá no chat aí. É verdade, ele falou aí, ó, eu tô no chat. Olha lá. Eu já ia jogar. Acompanhando a gente. Eu já ia jogar o Muttley, né? Provavelmente ele tá dormindo mesmo, viu? Agora dessa vez ele tá. Foi um pego de surpresa nessa. Mas vamos lá, gente. Vamos ler aqui os comentários da galera. Ó, Sérgio, o Adriano tá falando aí, ó. Quando vai atualizar a próxima atualização? Galera, assim, a próxima atualização ela tá marcada para início de abril, tá certo, gente? Estamos correndo contra o tempo aí, né? Para fazer essa atualização. Como vocês podem observar na nossa salinha aí do podcast, já tem muita novidade, muita coisa gráfica já feita, né? A galera aí dos gráficos são excepcionais, Doctor, o Muttley, o Nato também. Depois nós vamos trazer o Nato para conversar aqui com a gente também, Verdade. tá? Nato ainda não participou do podcast, mas é um Ele cara ainda- muito extrovertido, né? Ô, Sérgio, Ele- Ah, pode falar, Nano. Vai falar. Não, ia falar que ele ainda não falou com a gente, assim, em português. Sim, Ele em só português. participou em inglês. Em português, Em ele não inglês falou ele ainda. participou, verdade. É isso aí. Mas na próxima eu vou convidar ele para ele estar trocando uma ideia aqui com vocês.
É um cara muito gente boa e vocês também vão adorar aí conhecer ele, conversar um pouquinho, trocar ideia com ele, tá bom? Vamos lá, Doc, pode ler aí alguns comentários. O primeiro comentário que eu li foi tô banido. Que é isso, João? Que é isso? Tá banido da onde? Manda aí manda um contato, manda um e-mail aí para contact@caquelé.io e explica aí essa situação para a gente poder conversar melhor. Moderação tá na hora, hein? Pois é. Ó, Sérgio, só o Batatinha aqui dando boa noite aí pra todo mundo. Boa noite, Batatinha, salve. Hermelon, acho que é assim que se falou o nome dele. Ele tá perguntando aqui quando é que a câmera do Zion vai estrear aí pra gente. Pois é, rapaz. Ó, em off aqui a gente tava conversando, falando aqui, rapaz, vocês têm que ligar a câmera de vocês, né? Só quem dá a cara aqui, eu, o Doctor e o Muttley, né? Uhum. Não, pode deixar que logo a gente tá aparecendo aí. Dá um tratozinho assim pra parecer mais legal e liga a câmera aí, né? Eu prometo que esse ano eu ligo a câmera. Esse ano, Nando. Esse ano não. Não, ó, se ele não ligar no próximo podcast, eu vou mostrar uma foto do Nando aqui. Eu prometo. Pronto. Mas vamos lá, gente, vamos lá. Ó, e outra coisa que a gente estava conversando aqui também nos offs aqui do podcast, né? A gente falando, ó, a galera já chegou, já deixou o like. Muito obrigado, gente, para todo mundo que chegou, deixou o like, compartilhou. E tá mandando aí nos grupos, né? A gente tem muita coisa para conversar hoje aí com vocês. E a gente estava falando do Breno, viu, Breno? A gente falando, o Doctor pegou e disse assim, ó, o Breno é o meu mais querido fã. Todo podcast que eu chego, é o primeiro oi, Doctor, te amo, é do Breno. Eu disse, tá vendo? Inclusive, vou mandar um salve aqui pra ele. Salve, Breno, é nóis, mano, tamo junto. Aí, GG. Inclusive, Sérgio, ele perguntou qual que seria a meta de like hoje. Vamos pro 100 likes, né? 100 likes. Vamos pro 100 likes aí, depois a gente vai aumentando essa meta com o tempo, né? Geralmente a meta é dobrar a meta. Crescer mais e mais. Então. Gente, eu vi que a galera no chat aí já estão falando também de alguns eventos que o Kakele provavelmente vai estar participando esse ano, né? Por enquanto, evento fechado mesmo, que nós vamos estar participando, tem a GDC, tá certo, gente? A GDC, para quem não sabe, ela é um dos maiores eventos de jogos da América do Norte, né? E ela vai acontecer em São Francisco, nos Estados Unidos, entre os dias, se eu não me engano, 22 e 24 de março, né? A galera do Kakele vai estar lá. É um evento muito bacana. A gente vai estar levando realmente o Kakele para estar mostrando para outros públicos também, né? E a gente, claro, nós vamos esse ano ainda participar de eventos no Brasil também, tá? Estamos só se organizando direitinho, vendo valores, ainda é começo de ano, como a gente sabe, no Brasil o ano só começa depois do Carnaval. É isso aí. Infelizmente. Mas a gente está se organizando já, tá? Para comparecer em eventos também no Brasil e tá divulgando aí o Kakele nesses eventos, tá bom? Vamos lá, gente, vamos seguindo. O Pirata comentou aqui, o NPC Biridim é uma referência ao Michael Jackson. Aí, tem gente pegando as referências aí, quem sabe, né? Não, ele tá perguntando. E aí, galera? A galera responde no chat aí, é ou não é? Eu acredito que seja, viu? Né? O Billy Jean, né? O Billy Jean. Vamos lá, aí, ó. O Corrupt já está aí também, salve Corrupt. Mavip, Pirata, já tem muita gente chegando aí. O salve aí, gente. Vamos chegando, vamos deixando aí. Vamos deixando o likezão aí, que é muito importante. E vamos seguindo, gente. Vamos seguindo aqui nosso podcast. A gente vai ter muita coisa para falar com vocês. Nosso primeiro tópico que a gente tem que falar aqui com vocês, gente, é sobre nossos revendedores oficiais, tá certo? Como vocês sabem, nós temos a venda de Kakele Coins, ela acontece tanto nas lojas de aplicativo, como no nosso site, através da Xsola, né? E nós temos também nossos revendedores oficiais, né? Nós temos alguns revendedores oficiais que estão com a gente aí
alguns desde o início praticamente do Kakele, outros entraram com o tempo, né? E essa galera realmente é muito importante para a gente, né? Nós temos aqui no Brasil o Medium TV, que é um dos revendedores oficiais. Nós temos o Jean também, que é outro revendedor oficial. E nós temos também revendedores oficiais fora do Brasil, né, Nano? Nano? Perdão. Temos dois. Na Venezuela tem um, que é o Kakelecoin.com. Ele aceita muitos pagamentos, muito criptomoeda também, né? E Sim. muitos pagamentos ao redor da América do Sul, incluindo Colômbia, incluindo México, Chile. Tem várias contas de banco, né, nesses países. E também nos Estados Unidos ele tem Cell, para quem está ciente do que é Cell. Ele tem uma conta e, bom, dá para facilitar muito, né, esses processos, né, de aquisição de Kakelecoin. E tem, em México tem o Tio Coins, que foi o mais recente revendedor, né, que entrou na equipe de resellers, né. Ele só aceita pagamentos em México, e acho que alguns pagamentos nos Estados Unidos. Só tem que falar com ele e né, bater um papo e ver o que ele oferece, né, para vocês. Sim. Todos certificados, né, pela equipe. Sim, e é uma galera bastante atenciosa. No Brasil nós temos o Moedas também, que é um grande revendedor de Kakele Coins também. Um abraço aí para a galera do Moedas, é um parceiro muito querido nosso aqui também, né? E eles têm um atendimento muito bacana. Então, para vocês que realmente querem comprar Kakele Coin de uma forma segura, barata, lembrando que os Kakele Coins, né, dessa galera, dos revendedores, eles já são 100% transferíveis. Então é muito bacana vocês estarem entrando em contato aí com eles e passando por essa galera, tá bom? Para estar comprando o seu Kakele Coin, adquirindo a sua prêmio, adquirindo sua casinha dentro do jogo, ou trocando sua Kakele Coin, né, por Gold, né, vendendo a Kakele Coin aí pra galera por Gold dentro do jogo, tá certo, gente? A gente conta aí com vocês, nossos revendedores, um abraço aí para todos e vamos seguindo. Ó, Sérgio, só para falar aqui pra galera que a gente também tá ao vivo na Twitch, beleza? A gente tá olhando sim o chat lá da Twitch, que tem a galera comentando lá. A gente tá vendo sim. Inclusive, mandar até um salve aí pro Walt, que tá lá na Twitch, pro Paulo Lima. E é nóis, tamo junto, a gente tá vendo sim, viu? O chat aí da Twitch. Estamos acompanhando os dois chats, tá bom, gente? Não é só um, não. Estamos acompanhando os dois aqui. Inclusive convidar aí a galera que tá aí no YouTube, né? Se você quiser ir lá pra Twitch, vai lá, segue nós. Porque é da hora lá que dá pra fazer cortes lá da live e é maneiro lá, que, né, pra quem gosta da roxinha, só vai. O link tá na descrição. Aqui o comentário do Vinícius. Entrei agora, um abraço, Vinícius. Alguém pode me falar se teve alguma fala dos devs sobre a ATT? Ainda não, Vinícius. A gente vai falar já sobre a atualização. Por enquanto, de spoiler, né? Só tem o nosso cenáriozinho aqui, né? Que a gente tá, mas já vai aparecer aí. Agora o Doctor, ele tá passando o nosso sistemazinho, né, Doctor? Já tá transmitindo alguém aí, né? No Camera Mode. No Camera Mode. Então, já a gente já pula de novo aqui pro nosso cenário, só para vocês darem uma olhadinhas aí. Tem algumas referências da próxima atualização, tá bom, gente? Mas vamos seguindo. Inclusive, né, se a galera quiser ficar jogando e ouvindo a gente, né, é uma boa, você pode aparecer aqui no Camera Mode, né? Sim, e ganhar umas moedinhas extra aí, né, não, Sérgio? Então, quem sabe aí, a gente sempre divulga o Camera Mode, porque realmente é uma coisa que a gente gosta muito, né? Lembrando que quem é streamado no Camera Mode, passando 10 minutos, tá, gente? Tem que passar no mínimo 10 minutos, né, para você poder ganhar. Você vai ganhar algumas Kakele Coins e vai ganhar pontos de reputação também, tá certo? Então, quem quiser realmente, eu quero ser streamado e tal, é só mandar o nome do personagem que a gente vai estar streamando, tá bom? A gente faz esses streamers praticamente quase todos os dias. Vale lembrar, né, que quase todos os dias nós estamos fazendo esses streamers. Toda semana, praticamente, a gente lança no Facebook e no Instagram nossa agenda de conteúdo, né? Então, assim, é muito bacana, a galera interage muito.
E a galera tira muitas dúvidas também que a galera tem, às vezes. Eu tenho dúvida de como fazer Quest A, Quest B, Quest C. A galera sempre está interagindo nessas transmissões que a gente faz, tá bom? Então, quem quiser aparecer aí no Camera Mode, é só mandar um alôzinho que a gente vai estar streamando, tá? Vamos seguir aí. Doctor, pode seguir lendo aí os comentários, tá, meu querido? Eu vi um comentário aqui, é que passou, não vi de quem era, mas falou assim: tô ansioso pra vir o update e procurar o Kraken. Vai ter Kraken, Sérgio, no update aí? Eu não tô sei, sabendo. vamos ver aí, né? Não sei, né? Acho que a galera vai ter que vasculhar muito, viu? O fundo do mar lá pra achar esse bicho. Será? Então, vamos ver aí, né? O que eu posso garantir desde já é que vai ter muita coisa bacana. Nossa equipe que escreve as histórias, né? A Marcela, que é a que cuida realmente dessa parte, juntamente com o Nano e o Zion também, que dão esse apoio, né? Porque o Zion e o Nano já jogaram muito com a Kelly, então eles sabem de todas as mecânicas e de tudo mais. Para a Marcela chegar e conhecer, para ela fazer sem entender muito do que se passa, seria muito difícil. Então os meninos aí, tanto o Zion como o Nano, eles dão esse suporte para ela. E eu, de vez em quando, eu vou lá e dou uma ideiazinha ou outra também. Não gosto de me meter muito, mas de vez em quando eu dou uma referenciazinha ou outra também. Inclusive hoje, vocês tiveram até reunião, não foi, Zion? Quer contar um pouquinho de como é que foi essa reunião, de como é que funciona? Pode contar aí. Sim, a nossa equipe ela sempre se reúne para estar discutindo acerca do que vai ser planejado para o conteúdo novo, a respeito das mecânicas, o que pode ser adicionado na lore ou não, quem sabe continuações. É um campo muito vasto para a gente poder trabalhar, né? E a gente sempre pretende trazer coisas que sejam desafiadoras para os jogadores, com coisas novas, sempre com a sensação de algo diferente do que já foi feito. E a gente se preocupa muito com isso, então a gente se reúne bastante, conversa bastante, nem o Sérgio mesmo, a gente tem algumas opiniões, a gente conversa bastante, e eu acho que é bastante disso, sabe? Mas essa lore em si, ela tá super bacana, a gente espera de verdade que vocês gostem, tem muita coisa aí para vir, e que eu posso dizer assim que é só o começo, gente. A gente pretende cada vez mais e mais aí tá diversificando e aumentando a qualidade dos conteúdos. Gente, eu me admiro muito, assim, com a galera que escreve realmente lore, né? Porque você fazer um conteúdo para ele sair todo casadinho, né? É muito complicado, né? Leva bastante tempo. A Marcela mesmo gasta um tempo preciosíssimo olhando, lendo, relendo, fazendo. E ela tá dando uma profundidade maior para o Kakele. A galera que é da antiga aí vai saber, né, que antigamente tinham muitas coisas dentro do Kakele que não faziam sentido algum, né? Tava lá porque tava, né? Como a gente vê em muitos jogos por aí. Eu vou pegar essa área e vou colocar porque a galera vai ter que caçar, né? Tinha muita coisa dessa forma e a Marcela, ela tá conseguindo dar uma profundidade para as histórias dentro do Kakele. Quem está acompanhando aí vê que estão vindo muitas referências dos 3 deuses do Kakele dentro das histórias, Cosmos, Pi, né? A gente já pega várias referências, já estamos pegando várias histórias que estão sendo bem elaboradas, né? Quem chega nos NPCs e realmente acompanha a historinha que eles contam, tá muito bacana. E para quem gosta de RPG como eu gosto, isso é magnífico, né, gente? Ô Sérgio, vai falar, Zé? Pode falar. Depois eu falo. Nem falei nada. Eu achei que você ia completar o Sérgio. O Vinícius Ferrari falou aqui se vai ter alguma coisa pro Mago, e o Chromes também falou se vai ter pro Caçador. Galera, em todos os updates que vem, quase sempre tem alguma movimentação ali. A gente sempre mexe um pouco nas vocações para ter um balanceamento. Mas eu não quero aumentar a expectativa de vocês, né? Dizer que vai ter isso, que vai ter aquilo. Mas, né, só pra falar, em quase sempre a gente tá sempre olhando, ver se tá precisando de alguma coisa pra dar uma mexida, beleza? Então, é sempre bom ouvir aí o feedback de vocês, né? Se vocês querem que mude alguma coisa, se tá faltando alguma coisa, comentem, beleza? Só pra dizer, né? Só pra falar. Lembrando que fazer balanceamento, gente, não é uma coisa fácil, né? A gente sempre vai estar balanceando, sempre vai estar tentando chegar
num equilíbrio. A gente sabe que é muito complicado equilibrar as coisas, principalmente quando a galera vai subindo mais e mais de level, né? Fica uma equidade, às vezes, muito grande, né? Um disparate de uma vocação para outra, mas toda atualização a gente mexe numa coisinha, mexe em outra para tentar deixar o mais balanceado possível. Se a gente vai mexer pontualmente no mago, Perdão, gente. Se a gente vai mexer no mago, se vai mexer no guerreiro, se vai mexer no alquimista, isso, claro, provavelmente a gente vai dar uma mexida numa coisa ou em outra, mas a gente não pode adiantar, porque nós vamos entrar agora no mês de março, né? A gente vai passar agora para o mês de março, e esse mês de março a gente começa realmente os testes 100% das mudanças que a gente vai querer. Então, assim, não adianta o Dr., o Nano, o Zion chegar e falar, não, nós vamos remodelar tudo, né? E chegar a atualização e não tá remodelado nada, aí vocês vão querer bater na gente. Isso aí. Não adianta a gente estar falando agora, né? A gente vai deixar realmente para fazer testes, ouvir o feedback de vocês, lógico. A galera sempre tá mandando os feedbacks no fórum do Discord, os feedbacks no Reddit, todos os feedbacks que são bem elaborados, que são bem construídos, que vêm com ideias, realmente, a gente lê todos, aproveita todos, tá? Lógico que a gente não pode fazer 100% o que os jogadores querem, porque realmente a gente tem uma visão de jogo e a gente tem que seguir essa visão. Mas a gente vai tentando sempre, né, fazer da melhor forma possível que fique agradável para todos os jogadores. O Doctor tá dando as risadinhas, tá lendo aí o chat, né, Doctor? Eu tava dando uma olhada aqui. A galera fala muito sobre o bestiário aí dos monstros e tal. Sim, tava dando uma olhada. É um pedido antigo da galera, né? O bestiário. É da hora. Eu acho maneiro. Quem sabe, legal, né? Eu também sabe? acho. Eu acho muito bacana o sistema. Mas quem sabe aí para atualizações futuras a gente possa estar trazendo algo que seja parecido com esse bestiário que a galera tanto fala, né? O carinha falou. Porque... pode falar, Zé. Só para dar um adendo, que nem o Sérgio está comentando, a gente já trouxe muita coisa que muitos jogadores às vezes nem imaginavam que seria possível trazer no Kakele. O que eu acho bem bacana. O Kakele, ele tem um grande potencial para crescer para várias coisas, sabe? E a gente se preocupa muito em estar trazendo esses conteúdos para vocês, diferentes, tudo, conforme o tempo, bem elaborado, bem planejado, sempre tentando trazer da melhor maneira estruturada para os jogadores conseguirem curtir, acharem um conteúdo útil, em que envolve eles, em que, sabe, traga essa sensação para vocês. Mas era só mais um adendo mesmo. Sim. Só, Doctor, só para não perder a linha de raciocínio, e lembrando, gente, a gente entende e a gente sabe que, eu jogo de guerreiro, eu vou querer que o guerreiro seja a melhor classe. Isso aí é o complicado. Eu jogo de mago, eu vou querer que o mago seja a melhor classe, que faça isso. Tem muita gente, para vocês terem noção e terem ideia, muita gente pede tanta coisa às vezes para o mago que a gente olha assim e diz, gente, vocês querem que o mago seja um tanque, né? Então, assim, a gente tem que saber delimitar as coisas, né? A gente tem que saber que o mago, ele é uma classe específica para X coisa, que o guerreiro é uma classe específica para X coisa, caçador, enfim, né? Muitas das vezes a gente vê, e eu não estou dizendo que é errado, tá certo, da comunidade, eu sei que é muito bom você pedir para a sua classe e o restante das classes que fiquem mais abaixo mesmo, mas a gente tem que fazer realmente balanceamentos, tá, gente? Não adianta a gente bufar de mais uma classe e deixar as outras esquecidas, não adianta, né? Então sempre tem que ter esse equilíbrio. Mas vamos lá, gente, vamos seguindo aqui. Galera, a gente vai passar aqui também por um tópico muito bacana, tá certo? Eu queria falar aqui um pouquinho com vocês. A galera que ainda não acompanha a gente nas nossas mídias sociais, é muito importante que vocês acompanhem, tá certo? Nós estamos no Facebook Group, tá certo? Que é um grupo de Facebook nosso, que é uma das nossas maiores redes sociais, mídias sociais. Nós temos mais de 6 mil pessoas lá, né? Nós temos nosso Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Twitch,
Praticamente em todas as mídias sociais nós estamos com o Kakele. E quem ainda não segue, segue lá, gente, que todos os dias praticamente nós estamos postando coisas novas. Inclusive, vários spoilers saem nas nossas mídias sociais. A galera que não acompanha, né? O Discord também, esqueci de falar, né? A galera que não acompanha, muitas das vezes, ela deixa passar várias coisas. Por exemplo, no Discord, toda vida que a gente vai fazer atualização, a gente sempre manda, a gente abre um servidorzinho de teste, normalmente 1 semana, 2 semanas antes, né? E a gente sempre manda os conteúdos desse servidorzinho de teste no Discord, né? A gente deixa lá aberto algumas abas e vamos trocando ideia com a galera. E muitas das vezes a galera não acompanha, né, no Discord, não acompanha nossas redes sociais, e quando a gente faz todas as mudanças, a pessoa diz assim, eu não fui ouvido, ou eu não consegui dar uma opinião. Então, assim, é muito importante todos participarem das nossas mídias sociais, porque a gente tem um plano de Kakele, que o Kakele ele seja construído junto com a comunidade, não é só ideias nossas, né? A gente pega várias ideias dos jogadores. Então, assim, é bem importante que os jogadores também acompanhem as mídias sociais, deem seus feedbacks, e quando a gente pede opinião, eu acho que na próxima atualização, por exemplo, eu vou dar um exemplozinho bem prático aqui. Esses dias eu lancei no Facebook, Group, né? Eu lancei uma enquetezinha perguntando quais eram os sistemas que a galera ia querer na próxima atualização. Eu coloquei alguns de exemplo, né? Coloquei a parte, coloquei sistema de montarias, o sistema de cartas, e perguntei se teriam outros sistemas que a galera ia querer. E, assim, lógico que a gente não vai olhar só lá, né? A gente olha como um todo. Mas é muito importante quando a galera interage, né? Porque a gente fica assim, nossa, olha, a galera tá pedindo isso, tá pedindo aquilo. Então é muito bacana vocês sempre interagirem nas nossas redes sociais, tá bom, gente? E vamos lá, vamos seguindo. Eu ia falar que é exatamente isso aí, né? O Kakele são vocês, é a galera, a gente tem que ouvir vocês. Então é muito importante a galera ficar comentando, né? Porque basicamente todas as ideias de atualização, ideias de sistema, é através de vocês. Vem tudo através do público do Kakele. A galera é o Kakele. Sim, dando uma reforçada no que o Doc falou, quanto mais explicação vocês derem, numa sugestão, em alguma coisa que está acontecendo, melhor é pra gente. Por exemplo, eu tenho alguma imagem que combina legal para essa ideia, sabe? Quanto mais informações vocês derem pra gente, vocês têm um fórum no Reddit, vocês têm um fórum no Discord, vocês podem assistir à vontade. Que nem o Sérgio falou, a gente tem divulgação de várias redes sociais, em questão de conteúdo, e vocês podem comentar em todas elas, não tem problema. O que a gente mais quer mesmo é ver a comunidade interagindo, chamando os amigos que de repente não viram, estão vendo, para acompanhar, fazer a comunidade ser cada vez mais próxima da gente. Esse é o diferencial que a gente tenta buscar em questão de jogo, em questão de tudo. Então, isso que os meninos falaram é extremamente importante para a gente. A gente fala assim, muitas pessoas às vezes vão achar assim, eles estão falando só para falar. Só que não, a gente tem realmente uma preocupação com essas coisas, a gente faz relatórios sobre, a gente tem todas as anotações que vocês falam, por mais que às vezes a gente não responda, ou às vezes a gente pareça que não vê, a gente sempre está analisando tudo. Mas é muito importante a opinião de vocês, de verdade. A galera tá interagindo aqui também na Twitch, gente, e estão colocando, vai ter um sistema de oxigênio debaixo d'água? Será? Não sei. É uma boa pergunta, hein? Será? Será que vai ter algo assim? Não sei, gente. Sérgio, um comentário aqui, até para alertar a galera aí, que é do Manuel Júnior. Ele falou o seguinte: se ele colocar alguém na casinha dele lá com os itens dele e aquela pessoa roubar os itens dele, sumir com os itens, fazer a limpa, vai acontecer alguma coisa com o jogador? O que é que acontece depois dessa situação? Tá. Pode falar, Doc. Quer que eu fale ou você quer falar? Pode falar. Ou a galera fala aí no chat. Pode falar, pode ficar à vontade. Infelizmente, basicamente não acontece nada, porque a casa é sua, então, né, é propriedade sua, você tem que saber quem você tá colocando lá, quem você tá convidando, então a gente não pode chegar lá e banir o jogador, já que foi você que deu acesso a ele pra ir pra lá. Não é isso, Sérgio?
A gente sabe que essas coisas podem realmente acontecer e a gente sempre está procurando melhorar essa questão de dar mais segurança para os jogadores. Mas a partir do momento que você bota um jogador dentro da sua housezinha, da casa, né? Lá você pode setar quais são as opções da pessoa dentro da casa, se ele vai poder pegar itens, se ele vai poder fazer isso, se ele vai poder fazer aquilo. Você vai dar essas autorizações. Então, assim, se você está dando essas autorizações e acontece da pessoa fazer isso, infelizmente a Steph fica de mãos atadas de fazer alguma coisa, porque realmente faz parte da gameplay. Você autorizou a pessoa a fazer aquilo, né? Então, se a gente tomar partido nisso, meio que a gente está ferindo a gameplay e a gente não pode fazer isso quanto é CM, né, Nano? A gente de verdade não pode fazer nada nesses casos, né? Tendo essas opções, fica muito difícil, né, saber também o que houve. Então, não podemos. É uma situação, a gente sabe que é uma situação realmente complicada, né, gente? Às vezes alguns jogadores perdem itens muito valiosos e por isso que a gente sempre pede para a galera ter o máximo de cuidado nas pessoas que estão colocando dentro da sua casa, que estão dando a confiança para fazer as coisas, né? É muito importante você sempre ter esse cuidado, tá bom? Mas vamos nós. Como o Caio falou, pensa bem em quem você confia nesse caso. Sim. O sábio Caio, né? Sim. Mas vamos lá, gente, vamos lá. Tem vários comentários aqui na Twitch também. Vamos lá, eu vou lendo aqui alguns, tá certo? Boa, vocês pensam ou já pensaram em colocar o sistema de runas mágicas como runa de... deve ser a que bloqueia a passagem, né? Walls, de parede, aquelas runas de bloqueio. E runas elementais, deve ser a que bloqueia, né? Eu não me lembro se era esse o nome. Isso, são runas mágicas que bloqueiam caminho ou que aplicam dano em área, coisas do tipo. Gente, assim, tem alguns pedidos da galera que a gente sempre tem que levar em consideração, mas com muita calma, né? Porque o jogo, ele é multiplataforma, como bem falaram aqui abaixo da mensagem, né? Ele é tanto para mobile como para PC. Muitas das vezes a galera diz, por que vocês não botam sistema de andar diagonal no jogo e tudo mais? A gente tem que sempre levar em consideração o mobile, né? Talvez para o mobile ficaria muito ruim, né? A gente sempre tem que estar dando essa pesada dos dois lados, né? Para justamente não fazer coisas que vai ficar bom só para um lado, né? A gente tem que pensar realmente nos dois lados. Então, é muito complicado algumas mecânicas de estar realmente sendo introduzidas dentro do Kakele, tá bom? Mas vamos lá. Vamos seguindo aqui, gente. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Eu tava Pode dando uma falar, olhada. Doc. Eu tava dando uma olhada aqui também nos comentários, tava Sistema lendo aqui. diagonal não, pelo amor de Deus. Essa é uma dúvida frequente deles, né? Acho que diagonal aqui não vai pra frente ainda. Não tá na mesa, acho. Não dá certo, gente. Eu vou até explicar um pouco nessa parte da diagonal. A diagonal não dá certo por causa da questão do mobile. Ficaria muito complicado dos jogadores terem a mesma mobilidade que você tem no computador por questão da diagonal. Então, assim, a gente sempre tenta buscar um equilíbrio para ambas as multiplataformas, né? Justamente para a gente não deixar quem joga no computador com mais vantagem ou algo do tipo, a gente não implementa esse tipo de coisa, entendeu? Mas basicamente é por isso. Bacana, gente. Vamos dando continuidade aqui no nosso podcast, tá certo? Vamos começando com as novidades, hein? Rufem os tambores. Eita! É verdade isso. Vamos começando aqui com as nossas novidades do próximo mês. Gente, como a gente já anunciou nas nossas mídias sociais, a gente vai ter a abertura no dia 4 de março do novo servidor Norte América PVP Violeta, né, Violet? Esse servidor, tá certo? Ele vai ser hospedado, já tá dizendo, né? Para a galera da América do Norte. Era um pedido muito antigo de lá, tá?
A galera tava pedindo já há vários meses que tivessem, né? E a gente viu que realmente estava no momento da gente colocar. Por exemplo, servidor da Europa tem um servidor PVP. Servidores da América do Sul também já tem servidores PVP, né? Então não faria sentido a gente deixar a América do Norte sem um servidor PVP. Então a gente, após alguns levantamentos de público, de pedidas, né, da galera, a galera pedindo muito, a galera de lá, a gente resolveu tá abrindo esse novo servidor, né? Ele vai ser aberto no dia 4 de março. Eu vou só confirmar aqui o horário, gente. Se eu não me engano, acho que era 1h da tarde. Era 1h, isso. 1h da tarde pra gente, confirmar. né? Isso, 1h da BRT, tarde aqui pra gente. BRT. Mas só para confirmar aqui, gente. Só um instante. Vai ser da hora esse novo servidor. Pra gente não tá passando informação errada, né? É. Só um instantinho aqui, papapá. Novo Guerra. servidor. É 1h da tarde mesmo, gente. Guerra de level 20, Google. Vai É ser muito bacana. legal. É muito engraçado, legal. é sempre engraçado, né? Quando começa assim o servidor. Cara, monte de mas gente fala lá. pra vocês, eu acho muito legal esses pelegos de começo de servidor, sabia? É muito engraçado, acontece muita coisa bacana. Sim. E me lembra muito quando a gente abriu os novos servidores na América do Sul, se eu não me engano, lotado de gente, a galera tentando fazer as quests iniciais, né? Falha na E- Matrix, E principalmente. era muito engraçado. A Não galera dava. tentando fazer e não dava, e a galera ficava com raiva. Ou seja, eu não sei se você chegou. Não, você tava, certeza. O porto ali e tal era muito pequeno, aí ficava lotado Sim. ali. O SCM Nossa. tinha que ir lá e ficar dando teleporte lá no jogador, velho. Era muito Aham. engraçado, era da hora. Como é que cheio de Não, player. foi muito legal e a gente tá com uma expectativa muito bacana para esse servidor na América do Norte. A gente sabe que a gente ainda não está grande da forma que talvez a gente queria já estar lá, mas claro que todo início, né, é complicado. É um servidor PVP novo, a gente sabe que é bastante complicado. A galera que joga no PvE, que vai pro PVP, muitas das vezes não se acostuma muito com as regras do PVP, né? Porque a gente sabe que muda um pouco a jogabilidade, né? A galera que tá acostumada a passar várias e várias horas e hunt, quando chega um cara lá e ele mata, você já fica assim, né? Nossa, por que aconteceu isso? Mas é muito bacana, os servidores PVP são muito legais e as guerras, se tiver guerra de level 20, vamos lá assistir porque é muito bacana. A gente vai estar acompanhando. Eu vi sim. o. Aqui, ó, o Breno falou. Imagina a Maedina. A fila. Nossa, Nossa, É não, verdade. é muito difícil. E era uma das quests que realmente estava muito difícil de fazer no começo, né? bem disputada. Ô, Sérgio, o Coque Games aqui, ó. Coloque uma janela externa que fique fixa como antes para o loot de forma que fique sempre atenta na tela. Isso é uma possibilidade, tá, Coque? A gente não promete nada, mas quem sabe aí no futuro a gente pode ver, sim, de estar implementando alguma coisa do tipo. Claro, nos moldes que vão se adequar melhor ao jogo, tá? Sim. E principalmente ao mobile, né? Porque. Pensar. Exato, porque já fica com bastante ícone de hotkey na tela, bastante informação. Então a gente sempre tem que estar estudando para não ficar ruim dos players que jogam no mobile estarem conseguindo jogar da mesma forma que o PC, né? Lembrando, gente, ó, vocês que estão assistindo aí no Camera Mode, vocês podem perceber a galera que joga, por exemplo, isso daqui no mobile é muito, muito complicado, né? Ó, por exemplo, a galera tá com vários buffs, debuffs aí ativos, né? Na tela, buffs, né? E isso polui muito, né? A tela de quem joga no mobile, né? A gente está planejando fazer algumas coisas para melhorar isso, né? Ainda estamos estudando o que pode ser feito. A gente também quer melhorar a questão das hotkeys, né? Dar uma melhoradinha nelas também, porque a gente vê que no mobile ela ocupa muito espaço da tela e isso é muito prejudicial para quem joga no mobile. Então a gente está fazendo alguns estudos, né? A galera da programação já está mandando algumas ideias
e a gente também vai estar dando uma reformulada nisso daí para ficar melhor no celular, para você poder organizar suas hotkeys, né? Porque a gente vê, muitas das vezes, os jogadores mandam prints pra gente, e quando a gente olha a tela do jogador, a gente diz assim, meu Deus, como é que esse cara se movimenta, Jesus? Pelo amor de Deus, não dá, né? Muita hotkey, alquimista, muita hotkey, mago, muita hotkey, então a gente fica assim, caraca, como é que esse cara tá jogando? Né? Então a gente tá tentando organizar melhor isso, né, Doc? Eu já ia falar, quer dizer, ia falar não, ia só mencionar um pouquinho nada. Vai ter uma novidade aí no sistema de hotkeys, vai ser da hora. Aguardem. Aguardem novidades no sistema de hotkeys. Tá muito bacana, as ideias dos programadores são muito legais. Lógico que de início talvez a galera estranhe uma coisinha ou outra, né? Mas isso é para melhoria do jogo, tá, gente? Vai deixar a tela bem menos poluída. Tem gente que a gente observa nas prints, né? O cara usa magia de nível 5, tá no level 1000, né? E deixa lá as magias tudo espalhada. Eu olho assim, dá logo uma dor de cabeça em mim, que eu olho, meu Deus, como é que o cara joga assim? E a galera é pro player, né? Eu não tenho culpa que eu não sou, né? Mas a gente vai estar dando essa remodelada também. Nano, eu acho que você já chegou a ver, né, o sistema que os meninos mandaram pra gente? Eu vi. Certamente vai ajudar muito, né? Na questão de organização dentro da tela. Muito bacana, eu achei, né? Muito útil, né? Vamos aguardar, a gente vai começar os testes também nelas ainda, né? Mas tá muito legal, realmente vai dar uma melhorada considerável pro mobile, né? Real. Mas é isso, gente, vamos seguindo. Eita, agora! Eita, já viu o próximo tópico? Eu vi! Rapaz, isso aqui acho que vai gostar, hein? Coração aqui, ó. O Brito Caquele aqui na Twitch, muito bom, Sérgio. Um abraço, ó. O cara é meu parente, viu? Brito Caquele, meu nome é Sérgio Brito. Um abraço, Brito. Vamos nós. Até fiquei nervoso agora. Já ficou nervoso? Fiquei nervoso. E o pessoal tá deixando o like aí, vamos acompanhar? O pessoal tá dando um apoio aqui pra gente? Vamos olhar os likes aí, gente. Eu não tô acreditando que você chegou na live agora e não deixou o like. Não. 35 likes, vamos ajudar a galera. Vamos ajudar, gente. Tem 44 pessoas na live e não deixou o like, esses 44. Não, e na enquete, ó, a enquete tem 73 votos. Aí, ó. A gente pegou 6 agora, hein? Mas é isso, gente, é isso. Vamos dando continuidade, a gente ainda tem muitos tópicos aqui para falar com vocês, tá bom? A gente vai para o próximo assunto aqui da nossa pauta. Gente, toda vida que a gente vai fazer esses podcasts antes, né, o Doctor, ele sempre organiza uma pautazinha de assuntos e a gente vai mandando um ou outro assunto a mais, já justamente para a gente não esquecer de nada, porque realmente toda atualização, como vocês puderam ver na última atualização que a gente teve, a gente colocou mais de 60 itens novos. Não digo itens, né, item mesmo, mas mais de 60 coisas novas dentro do jogo, né? Então, para a gente não esquecer essas coisas, a gente sempre faz um scriptzinho e a gente sempre vai acompanhando, porque realmente é muita coisa para se falar. E como vocês puderam perceber, nós tivemos uma atualização, eu acho que foi em janeiro, né? Foi em janeiro? Foi no início de dezembro. No início de janeiro. Início de janeiro. E a gente já tá indo para em abril, né? O fevereiro já passou, praticamente, né? Já estamos terminando fevereiro. Março vai também correr, eu sei disso. E abril, início de abril, a gente já vai estar querendo fazer essa atualização. Então, vocês vejam aí que o trabalho da Steph do Caquele não para, né? Terminou a atualização, começou a outra. Para vocês terem noção, gente, para vocês terem noção de como funciona, nós estamos já terminando essa parte da atualização do fundo do mar e nós já temos a próxima história, nós já temos já a próxima definida. Então, assim, vocês notem que o trabalho não para. A empresa, graças a Deus, né, está crescendo, está evoluindo, né? A gente, esse ano, começo de ano, deu passos muito importantes no setor de jogos, e isso é muito bom de se falar, né? A gente vê muitos jogos
RPG 2D, que eles não se preocupam de serem realmente jogos originais, de serem realmente jogos que busquem avançar, né? Mas o Kakele sempre teve essa preocupação. E assim, nós temos 9 pessoas ao todo na equipe, né, contratados, vamos dizer assim, da Viva Games, né? Eu conto 9 porque eu estou contando com os 2 desenvolvedores também, né? Esse ano agora, nesse começo de ano, nós já começamos a colocar toda essa equipe full time, nós vamos estar colocando todos full time, né? Viva Games, é isso aí. Nós vamos estar colocando todos full time para trabalhar no Kakelé. Isso é muito legal, gente, porque assim, vocês imaginam o que a gente pode fazer trabalhando full time, trabalhando só com aquilo, né? Só com o jogo. Se em todas as atualizações a gente trazer 60, 70, 80 itens trabalhando part-time, né? Uma parte do nosso tempo, vocês imaginem estando realmente full time, todo mundo focado 100% no jogo, que é isso que nós vamos fazer, né? Então isso é uma conquista muito legal e a gente deve essa conquista a todos os nossos jogadores, né? Lógico, sem vocês a gente não seria nada, né? A gente tem que ser bem claro nisso e a gente valoriza muito isso, né? A gente gosta muito de ter vocês na nossa comunidade e a gente espera que a gente fique por vários e vários anos aí juntos, né? Outra coisa muito bacana que a gente fez também, e é muito bom a gente estar comentando com vocês aqui no podcast, eu acho que a grande maioria dos jogadores, eles não sabem que no setor de jogos, no mundo dos jogos, né, a gente tem associações que lidam com isso a nível Brasil, né, vamos dizer assim, é um sindicato dos jogos, né, a nível Brasil, e a gente se filiou, né, a Abra Games, que é a Associação Brasileira de Jogos, né, de games aí. A gente no final do ano se filiou à Abra Games. E para vocês terem noção como é importante esse passo para o Kakele, nós estamos indo para a GDC através da Abra Games, né? A Abra Games ela sempre compra um espaço na GDC e ela repassa para os seus filiados de uma forma mais barata, mais acessível, né, esses espaços, e nós estamos realmente indo para a GDC através da Abra Games. E não só isso, quando a gente se filia numa associação dessa, a gente começa a perceber como o mercado de jogos ele é bacana de você estar acompanhando e estar vivendo ele, né? A gente que joga, a gente só olha assim e vê, nossa, que joguinho legal, que isso, que aquilo, mas a gente não vê o por trás. Então é muito bacana a gente estar falando por trás, né, de tudo. Nós estamos agora realmente como empresa muito mais organizados. Praticamente eu acho que todos os dias nós temos reuniões para estar discutindo o que nós vamos fazer no dia. Isso é muito bacana, né? E graças a Deus também minha equipe de SCMs também eu posso falar é maravilhosa, né? Os meninos aí praticamente a gente tem uma amizade muito grande. Não só dentro do jogo, mas fora do jogo. Às vezes a gente fica resenhando, mandando mensagem no WhatsApp, brincando e tudo mais. Então, assim, é muito gostoso trabalhar na Viva Games e isso só é possível por causa dos nossos jogadores, né? Mas vamos lá, gente, vamos deixar de enrolar, vamos passando aqui mais um pouquinho, né, Doctor? Pode falar aí o nosso próximo assunto, meu querido. Peraí. Deixa o Opa, pede o like, não, pede o like, foi não, pede o like, foi pede o não. like, pede o like. Peraí. Eu vi um comentário aqui, uma pergunta. De onde veio o nome Kakele? Eita. Vocês querem que eu responda? pra isso? Eu sei uma versão, mas eu não sei se é essa mesmo. Mas fala aí. Eu sei de onde veio o nome e só na VGS eu soube da história por trás, de como veio esse nome, né? O Kakele veio do químico August Kekulé, né? Que é uma inspiração dos desenvolvedores para esse nome, né? Só que nesse momento os desenvolvedores tinham um jogo como tipo um projeto de faculdade, né? Nesse momento. Uhum. Isso faz 10 anos ou mais, né? E eles estavam na faculdade e eles saíram de uma aula de química, né? E nessa aula eles estavam sendo ensinados sobre o August Kekulé, né?
Sim. Aí eles chegaram e falaram, vamos chamar aqui aquilo Kakele, né? e aí deram com o nome, né? Por isso que o jogo é assim hoje, Kakele. Veio do sim. químico alemão August Kekulé. Da hora. Sim, ó, tá vendo? A referência muito bacana, né? A galera já tá falando aí também nos nossos chats aí das montarias. Calma, gente, vamos chegar lá. Calma. Tô ansioso. Calma que nós vamos chegar lá. Muita calma nessa hora. Galera, vamos lá. Doctor, pode tocar o próximo tema aí, meu querido. Ou seja, é melhor você falar, não? Você que Olha tem, só, você que tem toda a animação, mas se quiser eu falo o tópico aqui e a gente segue. Não, eu vou falar só uma coisinha, depois você toca o tópico. Pode ser? Beleza. A galera tá comentando aqui também o nome Calelé. Calelé. A gente já ouviu cada variação desse nome, viu, gente? A gente já ouviu cada variação que vocês iam achar muita graça, viu? Inclusive, a gente já fez até um post no Facebook, se não me engano, sobre a pronúncia do nome. Sim, como que você sim. falava pro seu amigo sobre o jogo do Kakele. Porque, por exemplo, os devs chamam Kakelé. A maioria dos jogadores chamam de Kakele. Aí tem o Kalele, tem essas variações por aí, vai, né? Ah, tem muitos. Kalele é o melhor, Kalele é o melhor. Kalele é o melhor? Mas é isso, gente. Ô, Doctor, pode tocar, pode ir pro próximo assunto. Depois eu falo aqui o que eu queria falar. Eita, qual será? Depois eu falo. Vai. Toca. Galera, sistema de party, grupo no Kakele. Eita. Vamos nós? Eita. Bora. Vamos falando. Galera, esse foi um pedido muito grande de toda a comunidade, tá certo? Eita. Várias vezes. Eita! Primeira reação do pessoal já, né? Várias vezes a galera já pediu esse sistema pra gente. E ouvindo todos vocês, tá certo? Próxima atualização, nós vamos estar trazendo o sistema de parte para dentro do Kakele, tá certo, gente? De início, esse sistema ele vai começar, né? De início simples, vai começar bem simples, tá certo? Vai funcionar da seguinte maneira: vocês vão poder ter 5 membros no sistema de parte, né? Esses 5 membros, ou melhor, não é nem 5 membros, né? São as 5 vocações diferentes para você fazer essa parte, né? Você vai ter que ter o guerreiro, vai ter que ter o furioso, vai ter que ter o caçador, o alquimista e o mago, né? Eu já estava esquecendo do mago. Quando você tiver essas 5 vocações dentro do sistema de parte, você vai ganhar uma porcentagem de bônus, tá certo? Eu não vou adiantar ainda números de porcentagem, porque realmente, se eu adiantar aqui, pode ser que não saia o tanto que eu vou falar, né? Mas a gente está realmente estudando o número de porcentagem a mais que isso vai dar, né? Mas o sistema vai sair para a próxima atualização, tá certo? Lembrando, gente, que o sistema ele só vai dar o boost para a parte se tiver as 5 vocações diferentes, tá certo? A gente está fazendo dessa forma para realmente não ter alguns, eu não digo nem abusos, mas não ter aquela de, vou colocar só alquimista, guerreiro e mago, não. A galera que quiser realmente tá ganhando o boostzinho que a gente vai dar, se eu não me engano, Nano, a gente estava falando em 10%, não era? Entre 5 e 10, ainda tá... 5 e 10, né? E aí, galera, o que é que vocês acham? 5 ou 10%? Eu acho que a galera vai botar 50, né? É verdade. Não, por isso ainda acha pouco, hein? Olha. Não é por isso que eu colocava logo 100 lá. Mas assim, gente, a gente está fazendo isso justamente para valorizar algumas vocações que a gente sabe que não são muito chamadas para PT, né? Então, a gente vai estar dando essa porcentagem a mais, né?
Lembrando também que, claro, a gente ainda está estudando de como vai fazer. Não adianta a gente chegar aqui e falar que vai ser... vamos dar 30% de boost, que a gente não vai fazer dessa forma, mas o sistema de parte, a princípio, vai sair bem simples, ele vai dar só esse boost, mas a gente vai melhorar ele com o tempo, tá certo, gente? A gente tem ideia de criar um chat específico para a parte, a gente tem ideia de colocar isso, né? Tá a ideia na mesa. A gente tem ideia de fazer outras coisas para deixar a parte mais, como é que eu posso dizer? Deixar mais, que dê mais vantagem para quem realmente caçar dessa forma, tá? Mas de início a gente vai colocar os 10% e depois a gente vai melhorando com o tempo, tá bom? De 5 a 10, né? Estamos estudando ainda. Exatamente. Mas vamos lá, vamos seguindo. É isso aí, vai ser da hora, vai ser da hora. Vai ser da hora não, vai ser irado. Vai ser irado. Mas vamos lá, gente, vamos seguindo aqui. Ô, Galera, Sérgio, pode O falar. De La Zé. Cruz aqui, o De La Cruz XD mandou uma pergunta, né? Vocês possuem plano de adicionar novos elementos ou mesclar 2 elementos em hunts para dar aquela dificuldade? Você quer responder? Quer que eu responda? Pode responder, meu querido. Ah, Fica à vontade. Nós já temos algumas hunts que já têm elementos mesclados. Isso sempre, claro, vai ser uma possibilidade de acontecer em algumas hunts. A gente não sabe quando ou como vai acontecer, mas talvez sim, talvez não. E, assim, novos elementos a gente não pretende estar colocando, tá? A gente já tem os elementos fixos, cada um com a sua respectiva divindade, faz toda uma parte do contexto da história do jogo. Então, nesse sentido, a gente não pretende colocar elementos novos. Mas hunts com mesclagem de elementos, sim, é possível de acontecer. É isso aí. Lembrando, gente, que quando a gente fala assim, mais elementos, a gente tem que pensar que tem todo um sistema por trás de balanceamento também desses elementos, né? Então, assim, itens, a gente vai lançar um novo elemento. Quais vão ser os itens desse elemento? Qual é a história por trás desse elemento? Então, assim, tem toda tem várias coisas que tem que serem desenvolvidas para a gente poder colocar uma coisa dessa dentro do jogo. Então, a chance, pelo menos nesse momento, é praticamente zero disso, né? Mas quem sabe no futuro. A gente sempre costuma dizer que o Kakele não tem história fechada, né? Não tem a história assim, é assim e pronto, né? Não existe isso. Então, vamos aguardar, né, o desenrolar aí do Kakele. Mas pelo menos para esse momento não. O Manuel Júnior falou aqui, um NPC que mude o elemento dos itens, e aí tá difícil. Eu sei lá, não vejo isso como algo que vá melhorar no jogo, acho que vai ficar um pouco meio que roubado, sei. Mas também comenta aí o acho que vocês faz acham. muito sentido. Não faz muito sentido. Até porque os próprios itens, eles já têm os seus elementos definidos por causa da história por trás deles, né? Tem alguns itens, por exemplo, o Elora, ele tem o elemento em si como natureza, então você imagina que trocar isso daí, você, por exemplo, estaria fazendo uma desconexão com a história do jogo, com a história do que o item representa. Uhum. E como o Dr. disse, eu não, sinceramente, não vejo muita utilidade nessa parte. A gente tem que focar realmente, a gente tem algumas coisas para a gente estar focando, né? Tem algumas ideias que, lógico, dessa ideia pode sair uma bem melhor, então a gente sempre tem que estar olhando com muito carinho, né? Mas a gente vai analisar sim, tá bom? Vamos lá, gente, vamos seguindo aqui. Galera, pedir para vocês, a galera que está chegando aí agora, que já está acompanhando, ainda não deixou seu like, vai deixando o like aí, gente. 43 likes agora, a gente está com 56 pessoas assistindo. É importante que vocês deixem seus likes para a gente estar mostrando algumas coisinhas do conteúdo novo, gente. Senão a gente não vai mostrar no final. Então vamos lá, vamos botando aí. Para a galera conhecer um pouquinho, o Doc, será que a gente mostra como é que tá ficando o tutorial, alguma coisa do tipo? Ou você quer mostrar
alguma outra coisa no final, não sei, né? Você tá falando nesse podcast aqui? Nesse Eita, logo. será? Pô, Não galera, sei, né? A galera não tá querendo bater a meta de like. Vamos lá, gente, vamos lá. vamos bater a meta aí, então, pra eu mostrar, hein? Ó, tem uma perguntazinha aqui muito bacana. Sérgio, é verdade que Pi está nos espionando no corpo do cachorro de que beleza? Muito legal, muito legal. Não sei. Tem Não uma vou dizer, pergunta não vou dizer nem que sim, nem que não. aqui na Twitch, ó. Uma pergunta do Condoglon. Desculpa aí a pronúncia do nome. Uma pergunta, vocês pensam em ajustar o cooldown das classes? Tem classes que para soltar uma magia demora quase 5 segundos. Seria bom se isso fosse ajustado. Então, cara, isso daqui é uma coisa que foi que nem a gente mencionou antes, se refere mais ao balanceamento de invocação. Toda atualização a gente está dando uma olhadinha para ver o feedback da galera, para ver o que está sendo necessário de ter uma mudança, de ser melhorado ou não. Mas, como o Sérgio já falou antes, isso sim, sempre acontece durante as atualizações, mas mais detalhes mesmo, geralmente a gente só consegue soltar quando já está perto do teste, porque aí vocês também podem testar na prática. E aí fica o convite para vocês, quando a gente puder lançar o teste server, por favor, entrem lá, façam os testes, comentem com a gente, para a gente sempre estar alinhando todas as vocações. Ó, o Breno perguntando se o arquipélago tutorial vai mudar de novo. Breno, assim, a gente sempre tenta estar dando uma mexida, uma melhorada no nosso tutorial, porque a gente vai pegando todos os meses muito feedback. Para vocês terem ideia, esse mês a gente estava rodando uma pequena pesquisa, né? Nos e-mails aí da galera, a gente mandou alguns e-mails aí para a galera, para eles estarem realmente informando para a gente, por que eu parei de jogar, ou o que você não gostou no início. A gente sempre está muito preocupado com essa temática, tá certo, o Kakele? E assim, uma grande maioria das pessoas respondeu que achou o nosso tutorial muito longo. Algumas coisas do tutorial muito longo. Para fazer uma missão X, você vai ter que andar demais e o bonequinho ainda anda muito devagar para você chegar lá, para fazer isso, para fazer aquilo. E a gente sempre tem que estar escutando esses feedbacks. Então, lógico, a gente sempre vai estar mudando uma coisinha ou outra no nosso tutorial para estar melhorando realmente essa parte, tá bom, gente? Mas vamos lá, gente, vamos seguindo. Aí, Sérgio, ó, responde o Cauã aí, ó. Ele tá falando, ó. Sérgio, vocês odeiam o server Red? Que nunca dropa nada. Não tem culpa se a galera não tem sorte, né? Pois é, isso aí não é com a gente, é aleatório. Não é com a gente não, gente. São as... Como é que eu posso dizer? Já tem os números lá... de chance de drop. De chance de drop, e não é com a gente não, infelizmente. E você tá falando isso, ô Cauã, mas saiba que tem outros servidores que falam o contrário, tá? Saiba que tem outros servidores que dizem, só dropa coisa no Red e no Blue e não dropa nada pra gente. Pior que é desse jeito mesmo. Não sempre acontece, viu? Eu já vi dragão dropar 2 itens num só. Então, Eita. assim, é sorte, jovem. Eu já vi então. dragão dropar 2 itens já, numa só. Então, vocês que estão um pouquinho sem sorte. Continua tentando. Vocês vão dropar, cara. Relaxa. É questão de tempo. O Wiz aqui, sempre ando com 2 patas de coelho e 10 trevos. E nada. Java, deixa eu lhe dizer, essa mandiga aí, ela só dá certo se for na vida real, viu? No jogo não serve de nada não, tá? Ó, falando Então não sobre os adianta. drops, aqui o Zoinho Zion já teve VG com triplo drop. 3 drops no mesmo dragão. Caraca, Tá vendo? essa eu não sabia. Olha, Ah, tem gente aí, ó, os player falando aí, ó. mas aquele pet novo que saiu agora, aquele ganso, você já leu a descrição dele lá, tá falando que dá sorte. Será que com ele funciona, hein, Sérgio? Então, é bom você Tem que andar ter com... tática. Você vai pro DG Dourado com um gansozinho lá e a rocha que pode ser que saia, né? Vai saber, né? Vai todo mundo Mas vamos lá, lança os gente. 4 lá e vai. Sim. Mas vamos lá, gente. Só pra gente dar andamento aqui, a gente ainda tem muita coisa pra estar falando aqui com vocês, tá certo? Não poderia deixar de falar do nosso sistema de Patreon, tá bom?
A galera que acompanha nosso jogo, né, o Kakele, ele já sabe que nós temos um sistemazinho de Patreon. Esse sistema ajuda e muito o jogo a crescer, né? Desde já, agradecer a todos que confiam e acreditam no Kakele, que estão lá sempre colaborando, né? Nós temos 2 modalidades de Patreon, o Patreon Bronze e o Patreon Gold, né? Nessas modalidades vocês vão ter acesso exclusivo a alguns canais do Discord, vão ter abertura do servidor de teste antecipado, tá certo? Entre outras coisas que vocês vão poder estar conferindo no nosso site. Basta ir lá no nosso site, www.kakele.io, procurar lá os Patreons, entrar, tá certo? Que é muito legal, a galera interage muito, nossos Patreon Gold, eles têm um canal exclusivo, né? E você também ganha alguns brindes, tá certo? Depois de 3 meses, se eu não me engano, no Patreon Gold, você... 3 meses, né, Nano? Oi? Do Patreon Gold, se eu não me engano, 3 meses para ganhar os brindes, né? São 3 meses, você vai estar ganhando uma blusa exclusiva e uma caneca exclusiva do Kakele. No Patreon Bronze são 6 meses, se eu não estou enganado. Você também vai estar ganhando uma caneca exclusiva do Kakele. Lembrando, gente, que a gente já teve a primeira blusa e a primeira caneca, né? Já foi entregue para vários Patreons da gente. E agora nós estamos com uma nova, tá certo? A gente está com uma nova canequinha, uma nova blusa. Está aparecendo aí para vocês. É muito bacana. Quem participa realmente ajuda demais a gente, né? Com esse dinheirinho que entra, todo esse dinheiro ele é investido dentro do jogo. Então, desde já, agradecer a todos vocês, né? E é isso. Eu acho que do Patreon é isso. Mais alguma coisa, gente, para falar? Não. De início é isso. Só agradecer mesmo a todo mundo, os Patreon. E se você não pode ser Patreon, não tem problema. Continue jogando. Isso, bora. Qualquer isso. forma de apoio é válida. Sim. Galera, ó, mais uma vez, pedir a todos que estão aí, né? Chegando agora, deixem seu like. Compartilhem. Eu já compartilhei aqui com minha mãe, já mandei para o meu pai. Manda no grupo do WhatsApp também, tem os grupos aí do WhatsApp. Vai mandando aí para a galera. Vamos assistir aqui o podcast. Já nós vamos estar falando outras informações da nossa atualização, tá certo? Bora, pode falar. Eu vi um comentário aqui do... Eu não sei pronunciar o nome dele, é Kodoglon, acho que é assim. Na Twitch ele falou... Tá de brincadeira. Comprei uma pata de coelho e não serve pra nada. Isso é um mito, jovem. É um mito aí, né? Não, velho. Vamos lá, gente. Vamos seguindo. O Breno tá fazendo uma pergunta sobre aqui, ó. Algum dia no futuro vocês vão fazer uma lojinha do Kakele? Aquela primeira estampa era maravilhosa. Ele está se referindo sobre a primeira estampa dos itens do Patreon, por exemplo. Sim. A gente pretende tá fazendo alguma coisa desse tipo esse ano ainda, só que a gente ainda não fez por questões mais de colocar realmente ter uma pessoa para estar atendendo, só disso é muito complicado, né? A gente não sabe ainda, teria que ser feito todo um estudo para ver se realmente a gente já tem... se já tem público para isso, né? Nano, estão pedindo aqui, ó. Nano, poderia fazer um resumo em espanhol depois? Lembrando, gente, nosso podcast, ele depois vai estar com as legendas em espanhol e inglês, viu? Explica para ele, Nano, e agradece aí pelo donate também. Obrigado, Tchuru. Obrigado. Tem que falar graças, gente. Gracias. Gracias, Brosito. Puro, sí. De hecho, en el próximo podcast que se realizará el mes que viene, yo cubriré todos los temas que se hablan aquí y haremos un breve resumen también. Y bueno, ahí hablaremos nosotros en los comentarios también. Pronto. Listo. Vamos lá, gente. Tem mais um aqui na Twitch. Sérgio, eu acho que seria bom baixar o preço em KKC junto dos ingredientes
para fazer os pets, que passam a ser extremamente necessários ao longo do jogo. Diogo, desde já, muito obrigado, tá, pelo feedback. Diogo, a gente tem que levar sempre em consideração algumas coisas, lembrar sempre, lógico, o Kakele já completou 3 anos agora, né, em fevereiro, nós completamos 3 anos de jogo, e a gente nunca aumentou praticamente o preço da Kakele Coin. Então, assim, como o Kakele sobrevive até hoje? A gente tem algumas fontes de receita, né? Que são as Premium Account, as casas, os pets, algumas coisas desse tipo. Então, quando a gente vai fazer uma mudança dessa, a gente sempre tem que fazer um levantamento para ver se não vai pesar, né, em alguma coisa. Mas, lógico que a gente vai levar em consideração, tá certo? Para estar vendo aí da melhor forma possível, para estar melhorando para os jogadores, tá bom? Vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Unstrange Guy. Você tem alguma pretensão de modificar o tempo de cooldown do teleporte? Tipo, ficou extremamente difícil fazer a missão para a Ilha Turuta, se você não for prêmio para teleportar de Morária para Norte. Nós pensamos em fazer algumas modificações, claro, baseado, como eu já falei anteriormente, na necessidade dos players e como que vai ser em si. Então, a gente sempre está de olho nessas coisas, por exemplo, igual essa quest que você falou. O que eu posso dizer é que a gente pretende melhorar o modo com que é feita, mas sobre a questão do cooldown em si, eu não sei se a gente vai mudar por agora, tá? Mas, por exemplo, quests como a Ilha Turuta, a gente pensa em maneiras de melhorar para vocês. Show. O Corrupt aí, viu, Nano? Nano, meu namorado. Oi, Corrupt. Beijo, Corrupt. Corrupt sempre tá acompanhando aí a gente, né? Agora o Corrupt é bodybuilder, viu? Tá bombado. Só dá, no Kakele só dá o Corrupt e o Doctor bodybuilder. É só malhação agora. Eles não querem mais nem falar com a gente, né? Dupla maromba. O Jean também vai ficar maromba, é? Aí, Eita, tá vendo? O Jean vai ficar todo também. mundo agora. Gente, eu tenho que entrar nessa onda aí também, mas é pra perder uns quilinhos, viu? Que eu tô muito gordo. Mas é isso mesmo, né? Comer é bom demais, fazer o quê? Mas vamos lá, gente. Vamos seguindo aqui. Galera, a gente também, na nossa próxima atualização, como todos já sabem, nós vamos estar trazendo para dentro do Kakele um sistemazinho de cartas, né? De início, essas cartas, elas vão ser colecionáveis, tá certo? De início, nós não vamos colocar, ela vai dar atributo, vai dar isso, vai dar aquilo, não. De início, elas apenas serão colecionáveis e não vão ser muitas ainda no jogo, lógico, porque para você fazer uma arte da carta, demora algum tempo, não é uma coisa assim que, vamos fazer agora e já colocou e pronto, não é assim, né? Tem que sair legal. Tem que estar aprovada por todo mundo, que passa pelo setor de arte, para o setor de arte olhar, tá legal, não tá legal. Então, a gente vai estar trazendo. Doctor, eu não sei se você tem alguma artezinha para estar mostrando, alguma carta já feita. Tô mostrando agora, Sérgio. Tá mostrando a aí? da capivara e do coisa. E o do espantalho, né? Pronto, a capivarinha, como vocês estão podendo ver, ela já está com um elemento. O espantalho também, né? Já tá com um elementozinho dele ali. E a gente já tem algumas outras já feitas, tá, gente? A gente de início vai estar colocando alguns boss iniciais, tá certo? Para dentro, como cartinhas para dentro do jogo. E quem sabe no futuro a gente possa fazer até elas na RL também, né? Seria um brinde muito bacana da pessoa estar recebendo. Já imaginou? Vai visitar a gente em algum evento e sai de lá com a cartinha da capivara ou alguma outra cartinha colecionada. Eu acho que seria muito da hora, né? Isso aí fica pro futuro do Kakele. Um item né? exclusivo, né? Cartinha do Nano. Cartinha do Nano, já pensou? Cartinha do Alenzinho, quem sabe? Rap aqui, Sérgio, por que diminuíram a mochila? Nós diminuímos a mochila? Não me lembro disso. Eu saiba, não. A gente aumentou, não, os slots. A gente foi aumentar, jovem. Não, aí é fake news, viu? A gente não diminuiu, não. Talvez você tá carregando mais item do que carregava antigamente. Ô, Sérgio, eu ouvi dizer aí que se você matar um ETzinho, vai dropar uma cartinha, viu?
Uma cartinha do ET. quem E sabe? deve ser uma das cartas mais raras do jogo aí, ó. Rapaz, tu vai ver um monte de jogador correndo atrás do ZT agora. Gente, ó, 55 likes. Lembrando, se bateu 100 likes, no final do podcast eu vou falar uma informação que nem os meninos ainda sabem, tá? Ah, Vou não, velho. soltar um spoiler. A galera ainda não sabe. É a segunda vez que o Sérgio faz isso com a gente. Segunda olha vez, só. a primeira vez foi muito bacana. A segunda vez também vai ser, viu, gente? Então eu tô esperando aí. Se bater os 100 likes, eu vou soltar uma que nem os SM sabem ainda, tá? Aí. Vou deixar eles agora com a pulga atrás da orelha. Poxa, o que é que eu não tô sabendo se eu trabalho lá e vejo todo dia? Bem isso Pior que eu nem mesmo. faço ideia. Então. Aí, ó, vixe, o ET Bilu. Pois é, quem é que quer ter o ET Bilu aí? Pode ficar do ET Bilu. Referência. Mas vamos lá, gente, vamos seguindo aqui. O Sérgio deixa tudo no sigilo. Tudo no sigilo, tudo no esquema, coach. Vamos lá, montarias. Galera, vamos falar aqui um pouquinho das montarias, tá certo? Esse sistema está sendo desenvolvido para a próxima atualização. A galera que acompanha nossas mídias sociais já viram aí alguns spoilers das montarias que estão por vir. O Doctor, principalmente eu acho que é você, né, Doctor, que está fazendo mais a questão das montarias, né? Aham. A gente tá O Doctor produzindo tá as montarias. 100% ativo aí nas montarias. Doctor, se você quiser falar um pouquinho das artes, como é que tá sendo esse desenvolvimento, pode falar, meu jovem. Sinceramente, galera, Fala. tá complicado, mas eu tenho uma notícia boa. Acabou, as montarias tá feita já, não tem mais nada pra fazer, acabou, tá tudo feito já. Agora Aí, só falta que implementar lá no test server e já era. Mas é porque a galera sempre comenta, né? Eu vejo a galera comentando, não, vai ser muito difícil trazer montaria porque tem muito outfit, vai ser complicado, não vai dar tempo. E deu, então tá aí, tá feito, vai ser brabo. E já digo... vão ter só algumas, né, Doctor? Assim, a galera talvez queria, assim, logo 20 montarias de uma vez. Não vai ser assim, calma. Calma, vão vir gradativamente com as atualizações, tá bom? A ideia, né, trazer uma montaria a cada atualização, uma ou duas montarias, né? Naquela temática daquela atualização. Então, mais conteúdo aí pra vocês. E, sim, vai ter o cachorrinho sim montado no burrinho. Pode esperar. Pra quem queria ver ele montado, confesso vai pra rolar. vocês, gente, que eu fiquei meio assim, com esse cachorro montado no burrinho. Aí eu peguei, meu filho, eu tenho um filhinho de 6 anos, e ele olhou assim, nossa, papai, vai ficar muito legal esse cachorro montado no burro. Eu disse, então tá aprovado, o menino falou, tá aprovado. Mas, gente, o sistema de montarias, ele vai ser muito bacana, vai dar uma gameplay muito legal para todos vocês, tá certo? Nós já temos alguns detalhes de como ele vai acontecer, porém, assim, eu não vou estar falando agora, eu vou deixar para falar no nosso próximo podcast, tá certo? Porque a gente ainda vai realizar os testes relacionados às montarias. Então, assim, eu poderia estar falando alguma coisa aqui que não saísse, né, das montarias. Pois é, então, Jean, até o filho do Sérgio viu e a gente não viu, pois é, o menino olhou já. Mas, assim, vai ser muito bacana, vai ter algumas coisas que vão impactar o PVP e o PVE de forma positiva, tá certo? Vão trazer novas formas de jogabilidade para dentro do jogo, mas só que a gente vai deixar para falar bem mais a fundo, né, no nosso próximo podcast, tá bom, gente? A gente não vai falar assim 100% de como vai acontecer, porque poderia mudar ainda alguma coisa e a gente tá mentindo aqui, a gente não quer isso, tá? Aquela coisa, né, tá em fase de teste, então tudo pode mudar, né, até a data do lançamento. Ó, o Condonglo aqui. Nossa, mano, deve ser mó engraçado cachorrinho montado no burrinho. Já pensou? Eu, particularmente, achei muito engraçado. Muito engraçado. É diferente. É diferente. A resolução do game vai continuar a mesma, tá? Não vai ter nenhum problema relacionado a isso. Peso, nem nada. Os nossos desenvolvedores, eles sempre se preocupam muito com essa parte.
Para vocês terem noção, muitas das vezes os nossos desenvolvedores falam assim, não, eu quero que o Kakele rode até numa torradeira. Então, assim, eles sempre buscam tentar deixar o jogo palpável para todos os tipos de mobile, né? Mesmo aqueles mais fracos. A gente sabe que nem todos rodam, infelizmente, né? Não tem como rodar em todos, mas eles tentam deixar o mais leve possível, já justamente para estar no maior número de celulares, de computadores também, espalhados pelo mundo aí. Tá bom, gente? Vamos lá, vamos seguindo. Galera, vamos falando aqui um pouquinho, ó, já estamos com 63 likes, muito obrigado a todos que já deixaram um likezão aí. Lembrando, gente, batendo 100, eu vou falar uma informação muito bacana no final, hein? O Adiel aqui, já tem data para abrir o test server da próxima ATT? Adiel, ainda não, a gente ainda não tem data fixada, né? A gente quer fazer a atualização no começo de abril, só que, claro, ainda vai depender muito das lojas de aplicativo, vai depender se o conteúdo vai estar todo testado até lá, porque assim, a gente vem, testa, depois testa de novo, né? São várias vezes. Então, assim, não tem como a gente dar data ainda do nosso servidor de teste, tá bom? Mas a gente quer fazer a atualização no começo de abril, então muito provavelmente final de março a gente já vai estar soltando o servidor de teste aí para todos vocês. Mas ainda não é 100% certeza, tá? É isso aí. Vamos nós. Galera, você tá chegando aí agora, ó, vai deixando o like, porque o Sérgio falou, se chegar a 100 likes, ele vai soltar um spoiler que nem eu sei, e eu quero saber, então deixa o like. Eu também não sei não, rapaz. Aí, Verdade. tá vendo? A gente não Mas sabe. vamos lá, gente. Não, tem que ter essas cartinhas na manga aí, né, que é justamente para bater nossas metas, né, porque senão não bate. Gostei do nome do pet do cara aí, ó, Ted. Ted. O Ted agora não tá mais muito em uso não, viu? Agora é Pix. Nossa. Entendi. Ó o zoinho aí, uma montaria de aranha que seria graftável, droparia um item da Dona Aranha que graftaria a montaria de aranha. Nossa! Ele quer uma montaria da Dona Aranha. Rapaz, tem que achar a Dona Aranha primeiro. Não acharam nem a Dona Yeah. Aranha ainda, jovem. Tem que procurar, né? Não é não? Eu sempre falo, ó, todo podcast eu falo, eu dou a dica, mas a galera não escuta, né? A Dona Aranha subiu pela parede. Eu sempre falo, mas Então, né, a rapaz? galera não escuta, não se liga nas dicas, não posso fazer muita coisa, né? Já achamos, relaxa. Aí, Esse eu quero ver. Essa eu quero ver, viu? Já me mandaram muito print fake, viu? Eu quero ver o de verdade. Isso aí que eu ia dizer, será que o print não é falso? Não, eles já acharam me mesmo. mandaram demais. Agora, de verdade, né? Eu quero ver um O senhor vídeo, até eu grava quero um ver vídeo um pra vídeo gente, deles que matando. a gente quer ver isso daí. É isso aí. Ó o tio Uru aí, Ó o mais tio uma Uru vez, aí. chegando firme aí. GG, Uru. Obrigado aí. Graças. 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 Graças, graças, Brusito. Dona Aranha em cima do corpo do Bazu. Eita! Eita, nós. Será? Vamos lá, gente. Galera, vamos lendo aqui mais um pouquinho dos comentários da galera, tá? Pra gente poder passar pro próximo tópico. Já estamos com 1h34 minutos de podcast. Muito obrigado, galera, a todos que estiveram presentes até agora, nesse domingão aqui, né? A gente sabe que a galera tira o domingão aí para estar jogando, fazendo quests e tudo mais. Então a gente só tem a agradecer a todos vocês que estão até agora com a gente. A gente vai estar soltando só mais algumas coisas, tá bom? E depois nós vamos estar encerrando nosso podcast. Vamos lá. Vamos lendo aqui mais alguns comentários. O Luciano tá pedindo um salve aí, Sérgio. Um salve seu, ó. Salve, tá salvado, meu querido. Tá salvado. Ó, o Paulo aí, ó. Já acharam a continuação do Espião 42? Pois é, a galera não procura as coisas, aí depois ficam falando assim: ai, não tem conteúdo, não tem. Tem conteúdo, jovem. Vai procurar. Aliás, tem várias coisas que o pessoal ainda não descobriu que tá espalhado por aí. Pois é, às vezes o Pessoal cara aí, diz ó. assim: ai, não tem conteúdo, mas não vai procurar as coisas, né?
Pessoal aí que gosta de achievements, né, que é as conquistas, aí vamos dar uma procurada aí, que vocês ainda não concluíram tudo não, ainda tá faltando bastante coisa. Então, Aí, pois ó, é. o Adiel falou, o Adiel Freire. Uma dúvida, vocês pretendem criar um network para criadores de conteúdo para dar mais engajamento? Eu acho que isso aí seria uma função dentro do jogo, né, para live ou vídeo. Não sei se é isso que ele quis dizer. Adiel, explica mais um pouquinho aí, tá? Pode ser uma sugestão bacana pra gente estar levando. Lembrando, gente, que nós temos nossas parcerias, tá? Nosso sistema de parcerias, nós temos quase 40 parceiros hoje que produzem, né, conteúdo do Kakele. Desde já, também, mais uma vez, a gente não pode deixar de agradecer essa galera, né? Um desses nossos parceiros aí é o Mês 1 TV, bateu 1000 dias, né? 1000 dias de login. Eu acho que foi ontem, antes de ontem, não me lembro agora. Foi na sexta, não foi? Os dias vão passando rápido demais, a Tá gente passando nem se lembra. Faz 2 dias. 2 dias. 1000 dias de login, gente, é muito, né? Então, parabéns aí, Mês, para você. Eu sei que vários outros também estão já bem pertinho, né? E essa galera que está acompanhando a gente desde o início, a gente só tem a agradecer. Teve uma galera que falou: o item não foi dos melhores. Gente, a gente não pode estar saindo dando item level 1000 para qualquer coisa, não existe isso, né? A gente não pode dar itens que dão muito atributo porque você atingiu uma marca. Não existe isso em nenhum jogo e a gente não pode fazer isso, né? Se a gente, eu acredito muito que se a gente fizesse dessa forma, ia ter gente também falando mal, né? Ia ter gente, só porque foi para essa pessoa, vocês estão dando um item do arco-íris, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Então, assim, a gente preferiu não dar, tá certo? Porque senão as pessoas iriam fazer para ganhar esse item e ter vantagem dentro do jogo, que a gente não quer, né? A gente quer que seja realmente uma coisa que seja comemorada, que você ganhe alguma coisa, mas que não seja uma coisa assim expressiva demais que vai deixar OP seu personagem porque você tem aquele item, né? A gente não quer isso, né? Então é sempre bom estar falando. Parabéns mais uma vez e a gente aguarda que várias e várias outras pessoas cheguem aí nos 1000 dias de login. E quando atingir, chama a gente, viu? Pra gente ir lá ver. Para tirar a fotinha, né? Chama a gente vai lá, faz uma brincadeira lá, dá uma parecida, tira umas fotos junto. Sim. Manda um Isso é e-mail importante pra gente. Manda um e-mail pra gente. Exatamente isso, né? Quando, por exemplo, o pessoal que alcança level 1000, às vezes fica com receio de chamar. Gente, pode interagir com a gente, pode chamar a gente não somos vilões, a gente está aqui para interagir com vocês, para saber como é que é o dia a dia dos jogadores, para saber como que as coisas estão indo, se está indo tudo bem. Então, fiquem à vontade. A gente sempre está aqui para atender todos vocês, tá? Aí, Doc, essa daqui vai para você, viu? Ó. Cadê a skin do gato? Doc, tem a galera dos gatos aí também, não é só os cachorrinhos não, viu? É verdade, você tem um ponto. Eu vou anotar isso aqui. Tem que anotar porque, né, tem a galera aí dos gatos também, né? Só tem cachorro, ficar equilibrado. Pô. Tem que ficar equilibrado, né? Não, mas o Daqui a gatinho pouco montado no burrinho, eu só vou me lembrar do Shrek. Não. Essa aí vai ser diferente. Imagina o gato. Ele tem que ter uma botinha e um chapéuzinho. Eu só vou me lembrar do Shrek, gente. Não. Ai, gente, vocês são demais. Ó, o Renan aí, amanhã eu pego o level 608, aparece lá. Renan, não tem como a gente saber o horário, né, Renan? Mas manda mensagem aí no nosso privado que a gente vai lá, vai dar um salve, sim. Manda um e-mail ou mensagem no Discord, não sei. Entre em contato com a gente. Ó, Sérgio, o Adiel, ele falou aqui daquela ideia do network que ele falou. Ele falou que essa ideia é maneira, que eu disse e tal, de ter uma área de vídeo lá dentro do jogo. Mas o que ele quis dizer mesmo é um servidor próprio para criadores de conteúdo, para lá eles se interagirem entre si, para gravar e tal. Sim. teria que ser visto direitinho como é que analisar poderia fazer.
Mas toda ideia, gente, principalmente para criação de conteúdo, é sempre muito bem-vinda, porque a gente sempre está procurando novos parceiros, né? Como vocês puderam ver, esses dias a gente trouxe alguns youtubers para estar fazendo conteúdo do Kakele. No próximo mês, agora março, nós já estamos fechados com alguns criadores de conteúdo aí também para estar trazendo. Eita! Então, nós já estamos fechados aí com a galera aí, para estar trazendo conteúdo novo, né? Quem conhece alguns aí, um deles eu acredito que eu já posso falar. Quem conhece a página aí do Dorminão da XP? Eu acho que todo mundo conhece. Caraca. Essa daí é conhecida. Essa página é muito conhecida e ela vai estar trazendo conteúdo do Kakele. Nós fechamos aí uma parceria com eles. E temos aí também um grande criador de conteúdo de um jogo que a galera ama demais aí. Não vou estar fazendo propaganda aqui do jogo, porque eles não me pagaram, então não vou falar. Mas aguardem que vai ter muita novidade bacana e vai ter vários criadores de conteúdo grandes aí, trazendo mais novidades sobre o Kakele. Ó, Doctor, não vai embora não? Não, calma, eu tô só pegando o carregador aqui. Não, tranquilo, jovem, tranquilo. Então, gente, vamos lá. Estamos chegando já próximo do final do nosso podcast. Desde já agradecer a todos, né, que estiveram aqui, que deixaram seu like. Vocês são demais. Muito obrigado por estarem aqui, né, até agora. 52 pessoas assistindo. Vocês sempre fazem com que a gente traga muito e muito conteúdo. Nós estamos planejando trazer algumas novidades, né, para os nossos para o Facebook, Instagram, YouTube. Eu estava até conversando com o Doctor hoje sobre isso, né, de estar lançando alguns vídeos. A galera sempre fica perguntando como é a vida dos SCMs, de estar correndo atrás de bot, de estar fazendo isso, de estar fazendo aquilo. Nós vamos estar trazendo alguns vídeos de como é a nossa vida correndo atrás dessa galera que está tentando fazer uma coisa ou outra errada. Nós vamos estar lançando aí, se Deus quiser, muito em breve. Tava até conversando hoje com o Doctor, a gente ainda vai alinhar aí como é que nós vamos fazer. Vai ser maneiro. Vai ser legal. A gente trouxe, eu acho que foi mês passado, uma arte, né? Um vídeo de como são feitas as artes. O Muttley estava fazendo a arte, se eu não me engano. E a gente pretende produzir outros vídeos daquela forma também. A galera gostou muito, né? Vamos trazer aí alguns vídeos do Doctor, como é que o Doctor faz as plantinhas, como é que o Doctor faz um skin, como é que faz isso, faz aquilo, ele gravando, né? Eu acho que é muito bacana a gente estar trazendo também o off, Making né? off. Vamos dizer, o off do Kakele, né? Como funcionam as coisas, né? Eu acho que é muito legal e a gente vai estar trazendo também esse mês. E, gente, mês que vem também, já lembrando, nós vamos estar trazendo mais um podcast em espanhol e mais um podcast em inglês, tá certo? Nós vamos estar só combinando aqui as datas direitinho. Zion, esse mês agora, ele fez o podcast em inglês ao vivo, tá, gente? O do mês atrasado tinha sido gravado, mas esse mês foi ao vivo. Meus parabéns, Zion. Ficou muito da hora. Ficou bravo. Obrigado. Brabo demais. Não só para ele, mas todos que participaram, né? A gente não pode dar um parabéns só específico para uma pessoa, mas todos que participaram, foi brabo demais. Lógico que nós temos que melhorar sim. Eu, por exemplo, eu tenho que comprar um fone desse de gatinho que o Doctor tem, ainda não comprei. Vai ficar padrão. Para ficar padrão. Tenho que dar uma melhorada nessa minha webcam, que, nossa, dá trabalho, viu? Minha webcam aqui não é das melhores, mas eu acredito que seja por causa da iluminação do quarto, não é tanta a webcam, mas ainda vou estar montando meu cenáriozinho aqui também. O Doctor é porque ele já fazia vídeos aí, então ele já tem o cenáriozinho dele todo montadinho. O Zion também prometeu pra gente que vai estar comprando uma câmera para estar aparecendo aí, viu, gente? Tô esperando, viu, Zé? Tô esperando. E o Nano, se ele não aparecer, vai sair foto dele, viu? Vai sair. Dele aqui. Vai sair até vídeo. Aí, viu?
A foto pode sair, né? Não tem problema, Eu tenho uns vídeos. Eu tenho uns vídeos aqui do Nano gravado lá na BGS, viu? Vou jogar aqui, viu, Nano? Eita, Se não Nano, aí aparecer. Aí, gente, ó, confessando pra vocês, ó, o Nano e o Dog eles ficaram no mesmo quarto. Então eu acho que deve ter vídeo aí. Ai. Não, galera, a BGS foi uma experiência muito legal. Acho que a gente toda a vida vai lembrar muito positivamente da BGS. Porque, nossa, foi muito bacana. A interação, né, de todo mundo, a gente estava se conhecendo pela primeira vez, né? A gente não se conhecia, se conhecia só assim de câmera, né? Mas não se conhecia fisicamente, a gente se conheceu lá, então isso ficou marcado para o resto das nossas vidas. Ao Meiji 1 TV aí aparecendo também. Conhecemos o Meiji também. Eu nunca vou esquecer o dia que eu conheci o Meiji. Nunca. Ele chegou lá com aquele ternzão dele lá. O Meiji chegou todo padrão FIFA, tá, gente? Todo de terno, todo bonitão. Eu olhei assim, menino é sério. O menino vai comprar nós tudo aqui, viu? Mas foi um prazer inimaginável também conhecer o Meiji, foi demais. E se Deus quiser, esse ano nós vamos estar participando de outro evento no Brasil também. E vamos estar conhecendo vocês, tirando foto. Galera, foi muito bacana, né? Vários jogadores visitaram a gente, tiramos fotos, conversamos, resenhamos, né? Muita gente que às vezes tinha alguma coisa... e a Steph isso, Steph aquilo, chegou lá, a gente conversou numa boa, brincamos e foi muito legal ter essa interação. E a gente quer de novo esse ano e vamos fazer de novo esse ano, se Deus quiser. Foi maneiro demais. Vamos lá, gente, 71 likes, eu não sei se eu falo o que eu tinha de falar, a galera não bateu 100 likes, né, não sei. Pelo menos 80, então. Vamos lá, gente, vamos lá, fazer um esforçozinho, galera. Pelo menos 80 likes, vamos lá, pra gente falar aqui. E eu quero saber também o que é, viu? E, eu tô vendo aqui o chat aqui, até minha namorada tá na live aí, ó. Aí, beijo. Tamo junto. Ô, galera, vamos deixar o like aí que eu quero saber o que é que o Sérgio vai falar, hein? Curioso. Então. O postinho aí tá falando aí se vai adicionar alguma coisa. Eu ia falar sobre essa pergunta aí. Vocês pretendem ensinar algo na sala dos arcanjos depois do Chechel? Eu não entendi muito essa pergunta porque tem que é a sala dos arcanjos, né? Depois do Chechel. Não tem que ensinar nada. Tem os arcanjos. Depois dos arcanjos tem outra parte da quest que é mais pra frente. Né? Não tem como adicionar agora, não. Mas, para responder essa pergunta é assim, né? Tem os arcanjos lá. Não tem nada demais. O desafio dos arcanjos, né? Sim. Essa linha. Gente, tem muita coisa aí que vocês não descobriram, tá? Mas a gente não pode estar soltando spoiler, lógico, né? Tem muita coisa engraçada aqui, a fala do pirata. Dê um like ou o Fandavi vai amaldiçoar você. Boa. Tem muita coisa aí, no jogo. Um beijo aí, ô Nano. Fale mais, Nano, sobre os altares. Altares Alpi, né? Ó o Cauã pedindo aí, falem do Fury, please, vai melhorar, pois ele está muito ruim. Cauã, é como eu disse, não tem como a gente estar falando de uma classe específica, tá certo? A gente tem que fazer balanceamento pensando em todas. Enquanto você está falando que está muito ruim, a gente já ouviu várias pessoas dizendo que está roubado, então a gente tem que saber balancear isso, tá? 78 likes, tá quase. Bora, vamos que vamos, gente, vamos que vamos. O Naevi aqui pergunta, é possível ter os itens Warlord com quest? A quest é pronta? Atualmente não. Atualmente só fizemos um concurso na BGS para ganhar certos itens. Um desses foi um item Warlord. Teve um ganhador, né, nesse momento. Mas esses itens Warlord é mais para frente, né? Vamos dizer, a última quest da história de Kakele. Só que, né, às vezes ainda não sabemos se vai ser a final ou se a gente vai seguir adicionando mais histórias porque o jogo não é para ter final, assim, né? Ou talvez se nem entrem no jogo, né? Nem sabemos ainda. Nem sabemos ainda também.
São itens que a gente tem, né? Lógico, a gente tem eles feitos, mas a gente ainda vai decidir no futuro o que, que a gente vai fazer, né, com esses itens. Talvez nem entrem no jogo, a gente não sabe ainda. Isso é só no futuro. Mas Isso vamos aí. nós, vamos nós. Gente, ó, bateu já 80 likes, muito obrigado a todos vocês, né? Não vou... A garganta já tá falhando, eu não vou mais segurar aqui vocês, a gente já tá com quase 2 horas de podcast. Muito obrigado, né, a todos. Vocês pretendem adicionar algo diferente para o Kakele? Grota, como assim? Tem que ser mais Tem que específico. resumir, porque toda atualização a gente traz algo diferente. Isso, a gente sempre traz, né, algo diferente. Então, assim, só dessa forma fica muito difícil da gente falar alguma coisa, né? Por exemplo, nessa atualização temos as cartas. As cartas é uma coisa muito diferente, né? As montarias, né? As montarias, Montaria também. sistema de party. Que é que vai ter agora também. Então, aí tem que ser um pouco mais específico, tá, gente? E as mecânicas também nos bosses. Opa, bosses não. Não tô dizendo que vai ter bosses aí, não. Não, Doc. Sempre vai ter boss, né? Sempre vai ter. Boss sempre vai ter, né? Tinha uma galera esses dias também falando, coloquem mais hunt, aumenta hunt tal, faz isso, faz aquilo. Gente, toda atualização a gente está trazendo hunt nova, a gente está trazendo coisa nova para dentro do jogo. Não tem muito sentido a gente pegar e... eu vou só duplicar aquela hunt. Não tem sentido pra gente, porque, como eu disse, né, a gente já trouxe uma escritora para dentro do Kakele para dar mais profundidade para a história. Então, só para fazer um Ctrl+C, Ctrl+V é muito... Para RPG não é legal. Eu sei que a galera talvez esteja acostumado com jogos que tem por aí, que não tem RPG nenhum por trás. A galera só copia monstro e bota, né? Não vou citar também, porque não estão me pagando, mas no Kakele é diferente. A gente preza pelo RPG, tá, gente? Não adianta a gente estar colocando coisas, né? Não adianta a gente estar colocando coisas... vamos dizer assim, só um copia e cola, sem contexto, sem nada do tipo. Não adianta, né? É isso aí. Mas vamos lá, gente. Eu vou falar aqui, tá? A novidade que eu estava aguardando. Vai ser uma novidade muito bacana. Acredito eu. A galera vai gostar demais, né? O povo gosta de um jogo com 3 botões. É bem isso, né? Mas, infelizmente, RPG não existe com 3 botões. RPG tem que ter dinâmica, tem que ter algo por trás. Se for para jogar 3 botões, eu vou jogar no PC da Xuxa. Gente, vamos lá. Falando um pouquinho, a gente tem uma grande novidade para estar trazendo aí para vocês. Nós vamos ter nossa atualização. Nós vamos ter nossa atualização agora em abril, né? Nós vamos fazer essa atualização. Vamos estar tirando todos os bugs que porventura tenham, né? A gente sempre passa uma semana olhando, ajeitando uma coisinha, ajeitando outra. Mas depois dessa atualização, nós vamos ter um grande evento em comemoração dessa atualização, tá, gente? Como vocês sabem, nós tivemos um evento de aniversário que foi muito legal, né? Esse evento de aniversário animou muito a galera. Foi um evento que a gente pôde trazer todos os DGs dourados. A galera pôde ir lá no Cheiro, né? Mas nós vamos fazer de uma forma diferente. Dessa vez, o evento não acontecerá em Nord. Nós estamos bolando uma área específica para acontecer eventos desse porte, tá? Nessa área, nós vamos realizar um evento. Não sei ainda se vamos tá colocando os DGs dourados de novo, ou se vai aparecer o grande e poderoso Goranum, que a galera ainda não viu, né? Pode ser que esteja aparecendo nas terras de Kakele nesse evento, ou a Dona Aranha também, né?
A galera ainda não chegou lá. Mas a gente vai estar fazendo um grande evento também. Esse evento, ele vai se dar e vai acontecer no sábado, tá, gente? Muita gente pediu, muita gente brigou com a gente, a galera ficou estressada, me esculhambando. Então a gente vai atender. Esse evento vai acontecer no sábado. Vai ser um evento que vai abranger todos os mundos, né? Nós vamos estar realizando numa área específica que nós estamos criando, né? E vai ser muito bacana, a gente espera contar com todos vocês e quem sabe na próxima atualização a gente não possa estar vendo aí o poderoso Guaranu, né? Até eu tô curioso, viu? Depois da ATT, Cauã. A gente ainda vai estar só conversando os detalhes, mas depois da atualização a gente vai estar realizando esse evento. Eu vou depois fazer uma enquetezinha, gente, nas nossas mídias sociais, e essa eu quero que vocês participem. Se nesse evento vocês vão querer os DGs dourados ou se vocês vão querer outra forma de evento, tá bom? Então eu vou deixar no nosso Discord, eu vou ver se dá para fazer uma enquetezinha nessa pegada, e a gente vai estar realizando, se Deus quiser, esse evento depois da próxima atualização, tá certo? Vai ser no sábado, como todo mundo pediu. Eu quero que esse evento a gente bata mais de 1.500 jogadores simultâneos. Nós batemos 1.287 numa quarta-feira. Eu acredito que vocês vão bater 1.500 brincando. Então, conto com todos vocês, tá certo? Desde já, muito obrigado mais uma vez a todos que estiveram aqui no nosso podcast. Eu vou estar encerrando nosso podcast com essa informação, tá bom? Próximo evento, depois da atualização, nós não vamos aguardar outro aniversário para estar fazendo um evento desse, nós vamos fazer na atualização, e eu quero contar com todos vocês, eu espero todos vocês lá, vamos lá, vamos matar esses boss que vão estar lá, não vou falar qual vai ser o boss ainda, né? Mas é isso, gente. Agradecer mais uma vez, vou passar aí a palavra para a galera, para eles se despedirem e a gente encerrar o nosso podcast. Doutor! Valeu, galerinha. Aguardem por novidades. Essa atualização aí, eu acredito que seja a maior atualização do Kakele até agora. Tá vendo muita coisa ainda que a gente não falou, então aguardem. Vai ser da hora demais, vai ser irado. E só bora, que até eu tô curioso com esse evento aí que o Sérgio acabou de falar, viu? Então, vamos ver o que vai ser. E só bora. Valeu todo mundo que acompanhou até aqui. É nóis. Zion! É isso aí, rapaziada. Queria só agradecer vocês o comparecimento, tá? A interação. É um prazer aqui estar fazendo esse podcast com vocês, conversando, dialogando sobre as novidades que vão vir. E esperem grandes coisas, porque isso aqui é só o começo. A gente está trazendo bastante novidade. A gente quer sempre estar trazendo conteúdos para vocês aproveitarem ao máximo e sempre estarem com a gente, tá bom? Então espero vocês até um próximo podcast aí. Nano! Valeu, gente, para quem ficou até agora aqui no podcast. A gente está muito agradecida com o apoio que estamos recebendo, o update traz o update. E valeu, mano. Boa noite para todos e bom descanso para quem tá indo. E é isso, gente. Tamo junto. Atlântida está chegando. E para deixar assim a pulguinha atrás da orelha de todos vocês, o poderoso Krakelen vem aí. Beijo, tchau. Até o próximo podcast. Valeu. Falou.